Bem-vindos ao canal Inimitando-se. No vídeo de hoje, vou falar de um filme a qual cientistas trazem de volta largatões bem bolados para servir de atração para um parque. Mas agora, eles têm que escapar para não virarem lanche. Curiosos? Então, deixe aqui o seu like para poder apoiar aqui o canal. E caso você não seja inscrito, já se inscrevam aqui no nosso canal. E agora, vamos falar do filme Jurassic Park. Atenção, esse vídeo pode conter spoilers, então caso não tenha assistido o filme, sugiro que feche o vídeo e assista o filme, e depois volte e deixe suas impressões nos comentários. Antes de eu falar sobre o filme, vamos falar sobre os dinossauros, que são a grande atração do filme. Os dinossauros surgiram há cerca de 230 a 245 milhões de anos e dominaram o planeta por vários períodos, sendo que a era dos dinossauros ocorreu durante a era Mesozoica, cerca de 252 a 66 milhões de anos atrás, e divide-se em três períodos: Triássico, Jurássico e Cretáceo. Os principais tipos de dinossauros que já existiam são os terópodes, carnívoros e bípedes. Posso citar como exemplo o T-Rex, o Velociraptor, o Allosauro, entre outros. Temos os saurópodes, herbívoros de pescoço longo. Posso citar como exemplo o Brachiosauro, o Titanossauro, o Diplodocus, entre outros. Também temos o tipo Tyleophorus, herbívoros couraçados. Posso citar como exemplo o Anquilossauro e o Estegossauro. Também temos o tipo Maginocephalus, herbívoros com crânio ornamentado. O principal exemplo desse tipo de dinossauro é o Triceratops. E para finalizar, temos o Ornitopodes, herbívoros bípedes / quadrúpedes. E o principal exemplo desse tipo de dinossauro é o Parasauro. O maior dinossauro que já existiu na Terra foi o Patagotitan maiorum, um gigante herbívoro do grupo dos titanossauros, que habitou a Patagônia, atualmente a Argentina, há cerca de 100 milhões de anos, pesando aproximadamente 77 toneladas e medindo cerca de 37 a 40 metros de comprimento e 8 metros de altura. O espinossauro é considerado o maior dinossauro carnívoro conhecido, superando o Tiranossauro Rex em tamanho. Viveu no período Cretáceo. Era semiaquático, media cerca de 15 metros de comprimento e pesava entre 7 a 20 toneladas. Tinha focinho de crocodilo, dentes afiados e uma vela dorsal. O maior réptil aquático pré-histórico conhecido é o Choniasaurus sicaniensis, um ictiosauro do período Triássico, que media de 20 a 21 metros de comprimento. Embora frequentemente chamado de dinossauro aquáticos, ele e outros como o Mosasauro, que media de 15 a 18 metros, eram répteis marinhos, sendo o espinossauro o maior dinossauro semi-aquático conhecido. Os dinossauros foram extintos há cerca de 66 milhões de anos atrás, no final do período Cretáceo. Esse evento de extinção em massa foi provocado em grande parte pelo impacto de um grande asteroide na península de Yucatán, no México, resultando em mudanças climáticas drásticas, como a escuridão e o frio, que destruíram a cadeia alimentar da época. A cada ano, novas descobertas relacionadas aos dinossauros é achada, sendo que vários estudos ocorrem para saber melhor como eram seus hábitos, modos de caça, acasalamento e até mesmo sobre a aparência deles, já que os paleontólogos, que são cientistas que estudam, além dos dinossauros, outras formas extintas, sempre estão atualizando informações acerca dos dinossauros. Então, é normal surgirem novas características
encontradas, sendo que uma característica na aparência de alguns deles gerou até polêmica, como no caso do T-Rex, que foi encontrado penas em um dos seus fósseis, indicando que ele poderia ter seu corpo recheado de penas. E já outro estudo indica que não. Além disso, outras novas espécies sempre surgem ao longo que escavações vão encontrando novos fósseis desses animais incríveis que já dominaram a Terra. E toda vez que surgem novas descobertas, sempre é matéria de jornais pelo mundo, já que o interesse nos dinossauros é imenso. Bem, agora que já falamos um pouco sobre os dinossauros, vamos falar sobre o filme. Jurassic Park, ou Parque dos Dinossauros, estreou nos Estados Unidos em 11 de junho de 1993 e no Brasil em 25 de junho de 1993. É um filme do gênero aventura com ficção científica, dirigido pela lenda viva Steven Spielberg, sendo distribuído pela Universal Studios. O filme foi baseado no livro escrito por Michael Crichton, chamado Jurassic Park, sendo publicado em 20 de novembro de 1990, e traz quase que a mesma história do filme, sendo que cientistas utilizam engenharia genética para trazer de volta dinossauros e assim criarem um parque, tendo os dinos como principal atração. Mas as coisas começam a dar errado e todos que estão ali correm perigo depois que os répteis escapam de seus cercados. O livro é bem legal de ler e é obrigatório a todos os fãs da franquia, já que conta muitos detalhes da trama, muito além do filme. Jurassic Park conta com uma boa seleção de atores. Para começar, temos Sam Neill, que interpreta o paleontólogo Dr. Alan Grant. O ator atuou em muitos filmes, mas os mais marcantes foram Memórias de um Homem Invisível, O Piano e Event Horizon, além de Jurassic Park. E uma curiosidade é que ele era cotado a ser James Bond, mas perdeu o papel para Timothy Dalton. Temos também Laura Dern, que além de Jurassic Park e também de Jurassic Park 3, onde teve uma pequena participação, e Jurassic World Dominion, consta na sua filmografia Smart Talk, Hamburg Rose e Wind, sendo esses últimos dois renderam a ela indicações a melhor atriz coadjuvante, entre outros filmes, ao qual atuou, e também séries que lhe renderam até Globos de Ouro por sua atuação. Posso citar a série Big Little Lies. Outro destaque no elenco é Jeff Goldblum, que além das atuações de grande destaque na franquia Jurassic Park, também ganhou destaque atuando no filme Independence Day e também em A Mosca. Hoje ele atua na série de grande destaque Lei e Ordem, Criminal Intent. Mas uma curiosidade sobre ele é que ele é pianista e cantor, e já declarou que se não fosse ator, se dedicaria no ramo musical. Talvez o grande nome de destaque que atua no filme é Samuel L. Jackson, que dispensa apresentações, um ator renomado em Hollywood, tendo uma grande filmografia em seu currículo. Posso citar os filmes Pulp Fiction, Tempo de Violência, Django Livre, Corpo Fechado, Os Vingadores, Kill Bill Volume 2 e Serpentes a Bordo, que talvez seja o filme mais aleatório que ele já tenha atuado, entre outros. E para finalizar os destaques no elenco de Jurassic Park, temos Richard Attenborough, um ator, produtor e diretor que tem uma vasta carreira tanto atuando como dirigindo, tendo até ganhado um Oscar como melhor diretor por dirigir o filme Grande, que também recebeu o Oscar de melhor filme. Infelizmente,
Ele faleceu em 24 de agosto de 2014, aos 90 anos de idade, sendo que, inclusive, algumas partes da franquia Jurassic Park e Jurassic World citam como homenagem o nome do personagem Hammond. Agora, vou fazer um resumo do filme. E caso você não tenha assistido ainda ao longa-metragem, sugiro que feche o vídeo, assista ao filme e volte e deixe suas impressões no campo de comentários. O filme começa numa noite escura, onde trabalhadores estão erguendo uma espécie de container, e tudo parece calmo, até que um dos trabalhadores, ao abrir essa espécie de container, acaba sendo desequilibrado pela criatura que estava dentro, e caindo, sendo puxado. E apesar dos esforços dos seus colegas de trabalho, ele acaba virando merenda. Logo em seguida, temos a imagem de um homem todo engravatado, que está em cima de uma pequena jangada sendo puxado. Ele se dirige até um campo de escavação, a qual um homem o recepciona. E assim, eles vão conversando sobre um suposto parque, a qual precisaria de aprovação antes da inauguração. Eles vão até uma espécie de mini caverna, aonde lá está tendo uma escavação que acha um âmbar, que dentro dele está um mosquito. Depois disso, somos apresentados aos primeiros personagens principais do filme, sendo Alan Grant e Ellie Satter, dois paleontólogos que estão escavando um fóssil de Velociraptor. Inclusive, o Dr. Alan curte muito a espécie, e nisso eles conseguem a câmara de ressonância do Raptor, sendo que ao assoprar ela, sai o barulho que o dinossauro fazia. Mas aí entra em ação um pentelho que vem querer aperrear a paciência do paleontólogo, mas logo Alan dá um susto nele, utilizando a garra de um Velociraptor, o deixando amedrontado. Um helicóptero aparece e quase estraga todo o trabalho de escavação dos paleontólogos. E Alan e Ellie, ao entrarem num trailer para saber quem quase estragou a escavação, eles conhecem John Hammond, um empresário muito rico, que faz uma proposta bem tentadora para eles, de que se eles fossem para um parque que ele iria inaugurar em breve e desse o aval deles sobre as atrações, ele iria financiar as escavações deles por mais alguns anos. E é claro que Alan e Ellie aceitam. Já no helicóptero, eles são acompanhados, além de Hammond e daquele homem todo engravatado, que é um advogado lá do começo do filme, também está o Dr. Ian Malcolm, que é um cara com pinta de galã e gosta de filosofar nas horas vagas. Eles vão até a Ilha Nublar, onde se encontra toda a estrutura do parque. O objetivo de Hammond é impressionar eles, para que eles deem o aval de que o parque é seguro e que as atrações vão ser bem recebidas, já que os históricos de acidentes que aconteceram no passado, principalmente do começo do filme, deixou os investidores receosos. Assim que eles chegam, eles pegam jipes e logo encontram o primeiro dinossauro do filme, de modo visível, já que o Velociraptor seria o primeiro, mas não o vemos inteiro em cena. Logo, Alan e Ellie ficam impressionados com o Brachiosauro, que se inclina para comer uma folha, sendo uma cena marcante na história do cinema e acompanhada com a trilha sonora da franquia. Alan então pergunta como Hammond conseguiu trazer de volta os dinossauros, e ele então os leva até o parque, onde eles assistem um pequeno filme, inclusive com um DNA bem simpático e animado, que explica que os DNAs dos dinossauros foram conseguidos através de mosquitos que ficaram presos em ambas, e que neles havia um sangue de dinossauros,
Mas, apesar da conservação do DNA, havia diversos furos, e esses furos foram preenchidos com DNAs de espécies atuais, como sapos. Alan, ao ver os cientistas trabalhando, fica curioso em saber mais sobre como é feito todo o processo de criação, e logo eles abandonam o mini-cinema e vão até o local onde os cientistas estão trabalhando. E lá, eles veem o nascimento de um bebê Velociraptor. E também conhecemos um importante personagem para toda a franquia, o Dr. Henry Wu, o chefe dos geneticistas, que explica que toda a população dos dinossauros é controlada, já que todos são fêmeas. O Dr. Alan, ao ver o filhote de Velociraptor, então quis ver aonde era criado os largatos. E lá ele encontra Robert Mondon, uma espécie de guarda florestal do parque, a qual explica os perigos desses dinossauros, que soltos podem alcançar altas velocidades e são extremamente inteligentes. Depois de ser servido uma deliciosa vaca aos raptores, Hammond convida os visitantes para um almoço. Eles discutem sobre o parque, e o único que fica a favor de Hammond é o advogado, que vê o parque como uma forma de lucro. Depois, é avisado que alguns outros visitantes iriam se juntar a eles no passeio pelo parque, que são duas crianças, que são netos de Hammond, chamados Tim e Lex. 2 carros elétricos são chamados e vão levar eles pelo parque. O detalhe é que esses carros não precisam de motorista e andam por uma espécie de trilho que percorre todo o parque. O passeio começa, mas não foi um bom dia, já que eles não conseguem ver um sequer dinossauro da atração. E para piorar, um Triceratops acabou ficando doente. Inclusive, essa sequência de cenas é bem icônica. Para começar, o Dr. Ian Malcolm dando uma de garantiador para cima da Doutora Ellie. Inclusive, ele fala sobre a teoria do caos. E na sequência, temos o Dr. Alan deitado na barriga do Triceratops doente. E também a procura da razão do dinossauro estar doente, a qual eles procuram em fezes gigantescas de dinossauros. A Doutora Ellie fica com um dos guardas para poder investigar mais sobre a doença do dinossauro. Enquanto isso, uma tempestade se aproxima da ilha. Já na central do parque, o programador-chefe Dennis Nedry está tramando algo. Na verdade, ele é uma espécie de enviado de outra empresa rival da InGen, a qual pagou a ele uma bolada para que ele roubasse embriões de dinossauro. Antes de continuar, só para contextualizar, a InGen é uma empresa de bioengenharia fundada por John Hammond e Benjamin Lockwood e foi responsável pela criação dos dinossauros tanto na ilha Nublar, chamada de Sítio A, como na ilha Sorna, que é o Sítio B. Dennis sabe muito bem que a missão não vai ser fácil e que roubar os embriões e fugir sem ser percebido seria impossível. Então ele tramou o seguinte: desligar todos os sistemas do parque, desde sistemas de segurança até quase todas as cercas elétricas. Dessa forma, conseguiria roubar os embriões e se mandar antes que alguém notasse. Mas tinha um problema. A tempestade já vinha chegando e o navio que iria levar os funcionários para fora da ilha já estava prestes a sair. E ele não tinha muito tempo. Então ele programou para que tudo fosse desligado de forma esporádica. E quando os sistemas começaram a ser desligados, ele vai até o local onde estão os embriões e, utilizando uma lata de spray de barbear com um fundo falso, ele coloca os embriões na lata e foge, causando um caos no parque. Alan, Ian Malcolm, o advogado e os netos de Hammond estão ainda no parque
e logo percebem que os carros param. Está à noite e a chuva cai de forma torrencial. E para piorar, eles estão em frente à cerca do T-Rex. Logo, Tim acha um capacete que tem múltiplas funções e, ao olhar para a cerca, percebe que a cabra que foi utilizada mais cedo para atrair a atenção do T-Rex não estava mais lá. E o lagartão, antes tímido, surge jogando só a coxa do pobre animal. Logo, o T-Rex quebra a cerca elétrica que estava desligada e surge para o espanto de todos. O advogado, ao ver o colossal animal, corre para o banheiro com medo, deixando as crianças sozinhas. Já Tim acende uma lanterna e Lex tenta desesperadamente desligá-la, mas eles não conseguem. E o dinossauro vai até o carro onde eles estão e assim ataca o veículo, para espanto e preocupação de Ian e Alan. Os dois então decidem distrair o T-Rex. Para começar, Alan pega um sinalizador e chama a atenção do dinossauro, mas logo joga o objeto brilhante para longe. Mas aí, Ian pega outro sinalizador e chama também a atenção do T-Rex, que começa a persegui-lo. E para o azar do advogado, que está lá numa boa, na privada, o dinossauro derruba tudo e assim deixando ele ali exposto. E como se deve desperdiçar alimento, o T-Rex vai lá e lancha o pobre advogado. Então Ian desmaia e fica encoberto pela palha do banheiro. Só uma explicação rápida, que aqui no filme o T-Rex é meio que cego, sendo que sua visão é baseada em movimentação. Então, caso um ser fique imóvel, o T-Rex não conseguirá ver. Mas se esse ser se mover, aí ele vê tudo claramente. O T-Rex volta e tenta pegar Tim, que está no carro capotado. Alan tenta ajudar o garoto, mas não consegue, tendo o T-Rex empurrado o carro para um desfiladeiro. Enquanto isso, Hammond, Ellie e Rei Arnold estão preocupados com a situação, já que tentam desbloquear o computador de Dennis, mas não conseguem, pois tem uma senha que está bloqueando o acesso. Hammond então pede para que Ellie e Robert peguem um jeep e vão buscar os netos dele. E Ray avisa a Hammond que sem Dennis o parque não poderá voltar ao normal. E por falar nele, ele está em um jeep em alta velocidade, indo em direção às docas, para chegar antes que o navio saia. Mas ele acaba se perdendo e, inclusive, atropela a placa que sinalizava o local das docas. Ele acaba atolando o jeep e, ao tentar desatolar o veículo, ele acaba tendo uma desagradável surpresa. Dilofossauros aparecem e detonam o gordinho, que inclusive deixa cair o recipiente com os embriões. Já Alan percebe que o veículo a qual estava Tim ficou preso em cima de uma árvore. Ele vai então lá e tenta resgatar o garoto. E ao chegar no topo, os dois percebem que o carro está caindo e assim eles descem de forma desesperada, chegando ao chão. Mas o carro acaba caindo e eles voltam para dentro do carro novamente. Ellie e Robert chegam na cerca do T-Rex e percebem que um dos carros caiu para dentro da cerca. E em seguida eles encontram Ian. Ao investigarem o paradeiro de Alan e das crianças, eles descobrem pegadas, indicando que eles sobreviveram. Mas a alegria dura pouco, pois o T-Rex reaparece e tira um racha com eles, que tentam escapar do dinossauro com o jeep a toda velocidade. Mas o lagartão é rápido e os perseguem. Mas no final eles conseguem despistar o T-Rex. Alan, Tim e Lex sabem que é perigoso ficar em solo
e sobem nas árvores ao ouvir o rugido do T-Rex. E logo, eles têm uma agradável surpresa, já que braquiosauros estão por ali se alimentando. Só quem não gostou muito foi Alex, que pegou uma escarrada do dino. Voltando à central do parque, Ray tem um plano de reiniciar todo o sistema do parque de modo manual, tendo que alguém ir até onde ficam os comandos e reiniciar todo o sistema. E assim Ellie se prontifica junto de Robert a irem. Ray desliga tudo, e com isso, tudo fica às escuras. E assim, Ellie vai até onde estão os comandos. Mas tem um problema, pois ao desligar totalmente o sistema, as únicas cercas que não haviam sido desligadas por Dennis eram dos raptores, que agora estavam soltos em busca de lanchar. E assim, os lagartos agora estavam caçando eles. E Robert percebe isso e pede para que Ellie corra enquanto ele dava um jeito em um que estava os caçando. Assim, ela corre o mais rápido que pode para dentro da instalação. Mas era uma armadilha da Raptor chamada Espertinha, que acabou lanchando Robert. Enquanto isso, Alan e as crianças continuam sua caminhada tentando encontrar alguma extração do parque. Mas a Rex está de volta e eles veem ela degustar um pobre galimino. Mas era uma armadilha da Raptor chamada Espertinha, que acabou lanchando Robert. Enquanto isso, Alan e as crianças continuam sua caminhada tentando encontrar alguma extração do parque. Mas a Rex está de volta e eles veem ela degustar um pobre galimino. Ellie consegue chegar ao painel de comando e reiniciar o sistema do parque. Mas um Raptor está ali para atormentar a vida dela. E para piorar, o dinossauro já havia lanchado Ray, que tinha ido ajudar Ellie. Ela corre mesmo machucada e consegue se livrar e trancar o Raptor. Pelo menos ela pensa que trancou. Quando Ellie ligou novamente os sistemas do parque, as cercas elétricas também ligaram. E Tim pega um baita de um choque quando tenta pular para o outro lado de um cercado. Mas ele fica bem. Eles chegam a um prédio do parque e lá Alan deixa Tim e Lex sentados numa boa em uma sala cheia de comida, enquanto ele vai procurar por ajuda. Os dois ficam ali degustando os doces que tem na mesa, mas logo percebe que não estão sozinhos, pois os Raptors também querem lanchar. E logo eles correm para tentar se esconder, indo para a cozinha, onde lá descobrimos que dinossauros podem abrir portas. Dessa forma, a coisa fica feia para o lado das crianças. Mas mesmo assim, Lex consegue distrair um dos dinossauros e trancá-lo num congelador. Alan e Ellie aparecem e acham Tim e Lex, que avisam sobre os raptores. Logo, eles vão para a central do parque, onde tudo funcionava. Mas logo, os Raptors tentam entrar para a porta, mas Alan e Ellie ficam empurrando a porta para evitar que eles entrem. Enquanto isso, Lex entra no sistema do parque e tenta achar o código-fonte para que tudo de fato volte ao normal. E ela consegue, ligando as travas da porta e deixando o parque 100% funcional. Alan liga para o local onde Hammond está e pede para ele chamar o helicóptero. Mas a felicidade deles dura pouco, pois um dos Raptors entra para a janela e mesmo Alan atirando com uma espingarda contra eles, isso não detém os lagartos de entrar. E até hoje fico pensando como ele errou um tiro de 12. Vai entender. Sem alternativas, eles tentam escapar pelos dutos acima. E um dos Raptors quase que pega Alex ao perceber a movimentação e pular nos dutos. Eles chegam à entrada principal,
onde eles montam nos fósseis dos dinossauros. Mas os Raptors aparecem e pulam, quebrando os fósseis e derrubando todos eles. Parece que é o fim dos nossos heróis, já que eles estão cercados pelos lagartos. E quando um deles ia dar o bote fatal para dar aquela apreciada na carne, aparece lá sabe como a Rex e dá uma surra nos Raptors. Alan, Ellie e as crianças aproveitam para escapar e Hammond aparece em um jipe e os leva para o aeroporto, onde eles finalmente podem respirar aliviados que não viraram comida de dinossauro. E obviamente que Alan e Ellie não aprovaram o parque, e até o próprio Hammond teve que concordar. E diante de um belo horizonte e com a incrível trilha sonora do filme, o longa-metragem acaba. O enredo aparentemente parece ser bem simples, já que temos uma ilha repleta de dinossauros onde as pessoas têm que escapar para não virar lanche. Parece algo assim bem simples, mas é bem mais profundo do que imaginamos. Apesar de alguns furos de roteiro, como esse final, que a T-Rex entra lá sabe como, dentro daquele salão, onde a entrada é bem pequena. É algo inexplicável. Mas o filme trata de assuntos bem complexos, como de engenharia genética, e a explicação dada no filme para o retorno dos dinossauros parecia plausível, mas que foi descartada de acontecer na vida real. Outro ponto de destaque são as filosofias do Ian Malcolm, a qual, além da teoria do caos, que é bem interessante, que inclusive é inspiração para uma linha de brinquedos que mexia com dinossauros modificados, que misturava DNAs de espécies diferentes para criar um novo dinossauro chamado efeito do caos. Mais uma coisa que não é muito bem abordada nesse primeiro filme, e sim nos próximos filmes, é sobre a rivalidade da InGen com outras empresas, sendo que existe toda uma questão por trás do parque, como espionagem, tramas para poder assumir o comando da empresa, tentativas de boicotes, além de tentativas de roubo das espécies e questões governamentais. Mas de modo geral, o enredo cumpre com a proposta que o filme quer passar para o público, que é mostrar o caos e um monte de lagarto tentando lanchar os humanos que tentam de todas as formas sobreviver nesse ambiente a qual pensavam que dominavam. Inclusive, uma frase que é utilizada pelo Ian, que pode definir bem o que acontece na franquia, é: a vida encontra um meio. E de fato realmente encontra. Já a trilha sonora é simplesmente marcante, criada por John Williams, um mestre que está por trás de, além da trilha sonora de Jurassic Park, também criou as trilhas de ET, o Extraterrestre, Star Wars, Indiana Jones, Harry Potter, A Lista de Schindler, entre outras trilhas famosas no cinema, sendo uma verdadeira lenda viva. O tema tocado constantemente na franquia retrata bem a sensação de grandiosidade que o parque tem e também demonstra tensão e suspense em vários momentos. E só de começar a tocar a trilha, você já reconhece que se trata de Jurassic Park. Outro ponto de grande destaque são os efeitos visuais do filme, que realmente são incríveis, sendo que, se olharmos até hoje, é de impressionar, pois os dinossauros mostrados em tela são bem realísticos, parecendo que de fato retornaram à vida. Fora os cenários em campo aberto, as tomadas desses cenários são lindas. Não é à toa que o filme ganhou o Oscar de melhor efeito visual. Jurassic Park recebeu 3 Oscars, sendo o já citado melhor efeito visual
também ganhou de melhor edição de som e melhor mixagem de som, mostrando a força do filme na questão dos efeitos especiais e também na questão do som, que inclusive, uma curiosidade, o som do T-Rex foi retirado de um elefante bebê. Quem diria que o rugido mais inesquecível da história seria retirado de um animal da nossa época? Jurassic Park é daqueles tipos de filme que fica gravado na sua memória, a qual você assiste e nunca perde a graça. Para muitos, esse é o melhor filme da franquia, mas tenho que confessar que não é o meu favorito, já que eu gosto mais do segundo filme, por conta da questão de se passar num ambiente aberto, onde a questão da sobrevivência é mais aflorada. A franquia tem mais 6 filmes, sendo a trilogia original Jurassic Park e mais 3 da trilogia Jurassic World. E temos por último Jurassic World Recomeço, que eu considero, como o próprio nome fala, um novo recomeço para a franquia. Além disso, a marca possui diversos produtos, como brinquedos, parques temáticos, além de jogos de videogame, sendo o último lançado oficialmente o Jurassic World Evolution 3, que coloca você como criador e gerenciador do seu próprio parque. Então esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like para poder apoiar o canal. E caso você não seja inscrito, já se inscreva aqui no canal, pessoal. E é o seguinte, o apoio de vocês é muito importante para o canal, pois o próprio YouTube tem dificultado a vida dos criadores de conteúdo. Então, deixe o like e se inscreva aqui no canal. Eu agradeço de coração a todo mundo que puder dar essa força aqui pro canal. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado por tudo e a gente se vê aqui num próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!